Boa noite, meus queridos amigos. Eu venho aqui falar neste momento, neste vídeo, sobre o poder da oração. A importância do poder da oração. O que é oração? Como orar? Ora, a oração é a coisa mais extraordinária que existe no mundo. A oração é mais potente que a bomba atómica, porque vem do coração, vem do sentimento, vem do amor dos seres. A oração é o enamoramento entre o amante e o amado, que se tornam um só. A oração é feita pelo coração, muitas vezes sem palavras, muitas vezes sem sentimento. Quer dizer, não é sem sentimento, muitas vezes fica só na vibração que se cria, no sentimento. Eu vou então partilhar aqui a minha própria experiência sobre a oração. Quando eu oro, eu ligo-me aos seres que eu sou ligado, peço a invocação dos meus mestres, guias, amparadores, protetores, mentores espirituais, benfeitores espirituais, o que quiserem chamar. Peço a presença deles. Deve-se escolher uma parte da casa para orar, escolher um sítio da casa que tenha só essa função, onde pomos o nosso incenso, as imagens das nossas devoções e tudo aquilo. Outra coisa, devemos orar sempre, de preferência à mesma hora e no mesmo local, se for possível. E pedimos para que os nossos mestres e guias estejam presentes. Quando não for possível estar presentes, devemos informar que não vamos poder orar naquele local e naquele dia e àquela hora. Isto é a forma como devemos fazer. Obviamente que devemos fazer com uma meditação primeiro. Portanto, é o silêncio, criar silêncio dentro de nós, focamos na nossa respiração e tudo isso. Ora, a oração é a fusão total com o divino. É o enamoramento entre o amante e o amado. É feita com a doçura do coração. Eu tenho várias situações onde isso na minha vida aconteceu. Há várias coisas que nós devemos fazer na oração. Quando oramos, devemos de, portanto, focar sempre com uma linguagem positiva. Devemos de, além de focar numa linguagem positiva, devemos de orar numa linguagem em que seja em palavras sempre com uma linguagem cuidada, sempre no presente. Por exemplo, não é à toa que no inglês os verbos mais importantes são o to be, o verbo ser ou estar, ou to have, o ter, não é? No francês é o être e o avoir, é o mesmo sentido. Portanto, é usar eu sou, eu estou, eu tenho, tudo isso. Nunca devemos pôr a dúvida, o medo. Quando nós pomos as dúvidas e os medos, estamos a cortar a coisa. Outra coisa é a nossa oração tem que estar alinhada com... Portanto, devemos focar em crenças positivas. Portanto, isto deve estar tudo alinhado com o sentimento. E o mesmo sentimento, o sentimento
porque o segredo está no sentir. O sentimento tem que estar na mesma frequência de vibração. Esse é o fundamental. E depois, a outra coisa, nós entregamos, confiamos, é aquele acreditar como se já tivesse acontecido, mesmo antes de acontecer. Confiar, aceitar e o poder da gratidão. Portanto, é agradecermos a tudo o que nos foi concedido. Depois, há outra coisa também muito importante, que é esta. A outra coisa muito importante é largar as coisas. É fazer o corte e a separação. E ao mesmo tempo largar e soltar. Porque muitas vezes nós, quando oramos, estamos sempre a pedir o mesmo. Não precisamos pedir. Por isso é que devemos soltar aquilo. Porque senão estamos a cortar. Estamos a impedir que aconteça. E ao mesmo tempo soltar, deixar fluir numa linguagem positiva e numa vibração positiva. Isso é fundamental. E outra coisa que é muito importante é o poder do decreto, da palavra. Devemos usar o poder da palavra, o poder do decreto, e sempre na positiva. Tudo isto é fundamental. Portanto, não devemos estar sempre a pedir, como eu estava a dizer, o mesmo. E quando determinada situação nos acontece, eu vou contar aqui várias histórias positivas que me aconteceram na minha vida, usando o poder da oração e do decreto e conjugando tudo isto. Quando por exemplo, há 2 dias caí, não é? Pronto, e aqui na casa de banho, fui urinar, o chão escorreguei no chão, porque o chão estava molhado, e caí. Torci o meu pé todo, tinha muitas dores, nem conseguia pôr o pé no chão, lá me conseguia arrastar com muito custo para a cama, mas eu decretei logo ali que estava tudo bem. E depois, nessa noite, como já era tarde, pronto, fui para a cama, cheio de dores, aquelas coisas todas, mas depois, no dia seguinte, de manhã, chamei o 112 e fui na ambulância. Então, o que é que eu fiz? Ao mesmo tempo, eu decretava o tempo todo, estou totalmente, completamente e definitivamente curado. Ao mesmo tempo ia sentindo o sentimento. E estava a largar e a soltar. Porque não estava a pôr a dúvida, não estava a pôr a insegurança, fazia tudo aquilo. E muitas vezes digo, tu é que sabes, resolve tu. Portanto, eu alinho-me a Deus Todo-Poderoso, ao Altíssimo, ao Todo-Poderoso, ao Santo dos Santos, alinho-me aos seres, cada um deve se alinhar com os que têm devoção, Jesus, Maria, São Francisco de Assis, por exemplo, que são os meus, da minha devoção, e isso foi uma situação. Isto foi há 2 dias, no dia seguinte já não tinha dores, principalmente da parte da tarde. E 2 dias depois, a dor praticamente é residual. Embora eu
o médico me tenha mandado estar 15 dias em repouso, não fazer carga, porque começou de mais eficiente, não é? E ando canadianas, assim o fiz. Entretanto, cumpri as regras todas, médicas, uma coisa não invalida a outra, tudo isso. Tenho várias situações, por exemplo, há 2 anos, e nesta coisa eu dizia, estou totalmente, completamente e definitivamente curado. E dizia, e decretava que o meu pé estava curado e dizia, dor, não há lugar para ti, ou tu ou eu, os dois não. E assim o fazia. Entretanto, também aconteceu, há 2 anos eu tive uma pneumonia, isto em janeiro desse ano, e tive, tanto os primeiros 2 dias eu mal conseguia respirar, até levei oxigênio 2 vezes, e foi muito engraçado porque eu decretava o tempo todo que estava curado, ia repetindo, verbalizava por palavras, e que atava o meu coração, sentia o sentimento, que se conseguia alinhar o sentimento que eu tinha com a minha vibração, não havia a mínima dúvida, não havia, portanto, acreditava que já estava curado. Eu decretava, eu já estou curado. Invocava a falange dos médicos da cura e tudo isso, os anjos da cura. E quando eu tomava esse comprimido, eu dizia, cada comprimido que eu tomava, eu dizia, bactéria, estás lixada, estás morta. E eu tomava uma carrada de comprimidos e aquilo acontecia. O que é verdade é que o meu cunhado tinha-me visto 4 dias depois, e eu 4 dias depois estava completamente, digamos, completamente curado. Já respirava normalmente, tudo aquilo, embora eu tenha seguido as indicações médicas e tenha tomado os comprimidos todos. Depois tenho mais 2 histórias engraçadas. Eu uma vez vinha a caminho de casa, no empreendimento onde eu moro, e um cão, que eu percebi, senti, eu adoro cães, que estava cheio de fome, andava ali desesperadamente de volta dos caixotes, eu até fui ver se havia lá alguma coisa, e quando eu vi aquilo, o cão, senti mesmo que ele estava a pedir ajuda e roçava-se nas minhas pernas. Então eu disse ao cão, fica descansado que tu vais ter o teu alimento. Há de vir a ajuda. E eu disse a Deus, olha, tu sabes que este cão precisa de ajuda, precisa de alimento. Eu acredito que a ajuda já está a caminho. Que este cão vai ter a ajuda e o alimento que precisa. E depois continuei a descer. E ao mesmo tempo fui agradecendo, porque depois deste processo, quando a gente põe o foco do pensamento positivo, ao mesmo tempo o decreto da palavra, fazemos o corte, a separação da coisa e largamos e soltamos, não é? Pensando mais no assunto, depois temos que fazer o processo, obviamente, da gratidão. Pronto. E, entretanto, o meu vizinho vem a sair e foi engraçado, vinha trazer o lixo à rua e eu disse a ele, vizinho, este cão está com fome. E ele disse, eu vou já buscar ali um bocado de alimento para lhe dar. Foi trazer qualquer coisa para ele comer e deu ao cão. O que é mais engraçado é que o cão a seguir vai-me agradecer. Roçava-se toda em mim
e estava todo feliz a comer. Eu fui pelo caminho agradecer a Deus. Tenho também outra história muito engraçada. Uma vez estava na paragem do autocarro e uma moça, e até troquei cartões de visitas meus, e ela também me deu o contacto dela. Ela apanhou o autocarro dela, eu apanhei o meu, eu vinha para casa, nem reparei que ela tinha deixado lá um saco enorme de livros. Passado uns 5 minutos, ela liga-me toda desesperada: o senhor não viu aqui uns livros muito importantes que eu tinha aqui? E eu disse: não. Ai, mas aquilo é mesmo muito urgente, é muito importante. Eu disse: tudo bem, não se preocupe, os seus livros vão aparecer, estão protegidos. Orei a Deus com toda a fé, a tal fé que se chama, que move montanhas, é o acreditar mesmo antes de acontecer, como se já tivesse acontecido. E foi muito engraçado, porque depois eu decretei e pedi e disse que os livros estariam invisíveis ao olho humano e que ninguém iria ver aqueles livros. E que os anjos iam proteger aqueles livros e que quando a moça lá chegasse, os livros estariam ali. Entretanto, nunca mais pensei no assunto, mas depois, uma dada altura, passado umas horas, vou ligar para a moça e quem me atende foi o pai. Eu já liguei horas tardias à noite. E assim, ai não, eu já nem me lembro o nome da moça. Ela não está, eu sou o pai que atendeu. Eu disse, é por causa dos livros que a sua filha tinha largado. Olha, um grande milagre. Fomos lá não sei quantas horas depois e os livros estavam lá. E assim, olha, eu ouvi aquilo e limitei-me a agradecer, porque o segredo está principal também gratidão. Quando somos gratos, o universo conspira a nosso favor. Ora, assim tem sido toda a minha postura de vida. Por exemplo, vou falar, além de todas estas posturas, vou falar um bocado da minha vida. Eu estava aqui a falar disto e a decretar e a pensar nestas coisas e como sou balança ascendente de balança, vinha-me toda esta parte imaginativa que eu tinha. E então eu dizia assim, olha, veio o senhor Carme e disse, olha, eu vou-te dar 3 esposas. Vou-te dar, as 3 esposas são a irmã Morte, a irmã Morte, a irmã Doença, a irmã Dor e a irmã Doença. E eu disse, irmã Morte, eu não te quero. E eu disse, aquela irmã Morte vinha vestida de negro e vinha com uma forquilha. Eu disse, não, eu aceito a irmã Morte, mas a minha vem vestida de branco e vem com uma rodeada de luz. Quanto à irmã Dor, eu aceito, mas só de vez em quando, porque eu não deixo que a dor se instale. Aliás, eu fazia isso quando eu estive, por exemplo, na Domus, institucionalizado 9 meses, quando, caí e rompi o tendão de supraespinhoso, eu estava o tempo todo a decretar mentalmente, obrigado, porque estou curado. E decretava que o meu ombro estava curado. E quando eu tinha que andar e fazer aquelas caminhadas, eu até decretava isso. Depois foi-me dado a irmã Doença. Pronto. Só que eu não deixo que a dor e a doença se instale em mim. Tome conta de mim. Eu acho que elas fogem de mim como o diabo da cruz, dizem
com este estou lixado, este não quer nada connosco. Então, eu muitas vezes até uso este sistema odor. Eu sei que estás aí, mas eu não te ligo nenhuma. Sempre fiz isto. E então foi muito giro porque depois eu dizia, mas ao mesmo tempo eu tenho estas 3 esposas e decretava a mim mesmo. Isto era eu imaginar e a brincar com a situação, porque eu tiro sempre o lado positivo e eu brinco com as situações. E eu dizia, irmã morte, irmã dor, irmã doença, não vos quero. Vocês são feias, gordas, horríveis e chatas. Mas ao mesmo tempo foi-me dado, por isso eu brinco na brincadeira que tenho vários namorados e companheiros e amantes e várias namoradas, companheiras, amantes, portanto, maridos e esposas. Então, os meus maridos, amantes, namorados e companheiros são o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Santo dos Santos, quem eu entrego minha vida e vivo por ele. Depois, claro, Jesus, que eu adoro e amo, Maria, mãe de Jesus, e claro, e São Francisco de Assis. Por isso é que eu digo que tenho vários namorados e namoradas e por aí fora, não é? Eu até brincava, que engraçado, não é? E depois divertia-me a rir. Pronto, divertia-me a rir porque via esse lado positivo. Esta conversa até fiz com uma amiga minha hoje a telefone, que estive a partilhar isto com ela. Portanto, era isto que eu queria partilhar com os meus amigos. Foquem sempre positivo. Alinhem o foco do pensamento positivo com o sentimento e ao mesmo tempo com a vibração. Alinhem sempre o consciente com o consciente, mas esse consciente tem que estar ligado ao inconsciente, que por sua vez tem que estar ligado ao sentimento, na mesma onda com o sentimento, porque o segredo está no sentir, com o coração, e na mesma onda de vibração. Porque quando isso acontece, nós conseguimos atrair tudo na nossa vida. Isto é válido para tudo. Se não tiver isto tudo alinhado, e se não tivermos a capacidade de ter a tal fé de acreditar, mesmo antes de acontecer, como se já tivesse acontecido, capacidade de entregar, confiar, a tal fé, acreditar, tal fé que move montanhas, e o poder da gratidão, não é? Nós não conseguimos nada. E a propósito tenho também outra história. Por exemplo, quando eu caio, eu sei que não me consigo levantar. E até contei esta história já muitas vezes. Uma das pessoas que eu contei foi o engenheiro Viana. Estava a frequentar um curso no Instituto de Emprego há uns anos atrás, ali na Pampilheira, em Cascais. Eu caí e depois dizia, bom, tu sabes que eu não consigo me levantar. Portanto, e pedi ajuda. E decretei que a ajuda vinha a caminho. Eu acabo de dizer isto e vêm 4 carros cheios de gente. E eu digo assim, então, as pessoas saem todas. Então, mas o que é que se passa, Sr. Bagoso? Eu comecei-me a rir. Então, mas o senhor cai, nós preocupados, e o senhor está-se a rir. Sabe que Deus é muito generoso. Eu pedi que Deus me enviasse alguma ajuda e Deus enviou-me 4 carros cheios de gente. E assim foi. Pronto, era isto que eu queria partilhar com os meus amigos. Boa noite. Uma noite feliz e descansada e sejam felizes. Até sempre. José Manuel Faria.